Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora, 8 horas, 31 minutos e já começo te lembrando que hoje é aquele dia que eu costumo dizer que tem um ar sim mais leve. Sextou, não é? Mas estamos cheios de notícias, é claro, para compartilhar com vocês. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 15 de dezembro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. 15 estados e o Distrito Federal têm alerta para calor sufocante nesta sexta-feira. Congresso derruba vetos à desoneração, ao arcabouço fiscal e ao marco temporal. Acordo entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo proíbe o uso da força e prevê um novo encontro aqui no Brasil. União Europeia autoriza negociações para a entrada da Ucrânia ao bloco. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A onda de calor fez o IMET emitir um novo alerta por causa das altas temperaturas. O primeiro aviso, emitido para 15 estados e o Distrito Federal, permanece válido. Nessa atualização, outras áreas, como regiões do Rio de Janeiro, foram incluídas. Vamos ver. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais um alerta de onda de calor por causa das temperaturas acima da média em boa parte do país. O aviso inclui mais áreas do estado do Rio de Janeiro, inclusive a capital fluminense, e é válido até às 7 horas da noite do próximo domingo. Mas dessa vez o aviso é de menor intensidade. Com isso, o país terá 2 alertas de onda de calor vigentes, já que o anterior, emitido para 15 estados e o Distrito Federal, permanece válido. Esses locais têm inclusive a classificação de perigo, intensidade superior na escala do IMET. O termo onda de calor é usado quando há um aumento de temperatura de 5 graus Celsius com relação à média mensal. E quando há persistência desse padrão por 2 a 3 dias seguidos, o Instituto emite um alerta de perigo potencial, o chamado aviso amarelo, como válido para a cidade do Rio de Janeiro. Já quando há persistência desse padrão de 3 a 5 dias seguidos, o Instituto emite um alerta de perigo, o chamado aviso laranja, como que atinge grande parte do país ao longo dessa semana. E por último, quando há persistência desse padrão por mais de 5 dias seguidos, o IMET emite um alerta de grande perigo, o chamado aviso vermelho. Em novembro, houve um alerta desse tipo. Ao longo desta semana, Cuiabá, no Mato Grosso, por exemplo, pode registrar máximas de 40 graus. Em Campo Grande, a situação também é semelhante. A capital sul-matogrossense tem previsão de sol e poucas nuvens até o domingo, com a temperatura máxima em torno de 39 graus. Outro destaque fica para a região sul. Em Porto Alegre, a previsão é de 42 graus no domingo, com poucas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E por falar em calor, vamos para o Rio de Janeiro dar uma olhada em como está o tempo por lá. Vemos imagens diretamente da praia de Copacabana. Como vimos, o Rio está assim na lista das cidades com alerta de perigo potencial. Na previsão do tempo de hoje, a praia vai esquentar bastante. Agora faz 26 graus por lá e a máxima prevista é de 38 graus. Quem está aí na expectativa de praia, se prepare, porque hoje será assim aquele famoso dia de sol com algumas nuvens, mas olha, não tem previsão de chuva. Vale lembrar que cuidado nunca é demais, então muita água e muito protetor solar. Vamos falar agora de Brasília. O Congresso Nacional derrubou vetos à desoneração, ao arcabouço fiscal e também ao marco temporal. Após negociações, o governo abriu mão de alguns vetos em troca de apoio para aprovar pautas econômicas importantes no Legislativo. Em sessão conjunta, parlamentares derrubaram uma série de vetos do presidente Lula a propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Em troca de apoio à reforma tributária e à medida provisória do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o Planalto precisou abrir mão de alguns vetos. Os 2 textos devem ser analisados pelos parlamentares até a semana que vem. Um dos vetos derrubados diz respeito à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, como o têxtil e a construção civil. A desoneração da folha permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. No Senado, a derrubada recebeu 60 votos favoráveis e 13 contrários. E na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela rejeição do veto.
Com a derrota do governo, a desoneração da folha será prorrogada até 2027. O atual modelo de desoneração perderia a validade em dezembro deste ano. O texto segue agora para promulgação. Outro veto analisado pelos parlamentares, um dispositivo do arcabouço fiscal que impedia o executivo de retirar despesas do cálculo para atingir a meta fiscal. Na prática, o executivo poderia usar essa brecha para retirar o PAC dos limites fiscais, o que facilitaria o cumprimento da meta. No Senado, o veto foi rejeitado por 63 votos a 1. Já na Câmara, o placar foi de 410 a 38. O texto também vai à promulgação. Outra derrota ao governo ocorreu durante a votação do veto de Lula ao trecho que estabelecia a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre os deputados, o placar foi de 321 votos a 137 pela rejeição do veto. No Senado, foi de 53 votos a 19. Com a derrubada, passa a valer a tese de que os povos indígenas só terão direito à demarcação de terras que já eram ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988. E após a super quarta, o Ibovespa, que é o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, bateu recorde nessa quinta-feira ao fechar na maior pontuação da sua história. O Ibovespa, índice que reúne as empresas mais negociadas na Bolsa Brasileira, a B3, fechou em alta de 1,06% aos 130.842 pontos nesta quinta-feira. Esse é o maior patamar em pontos da história da Bolsa Brasileira. O resultado superou o recorde registrado em 7 de junho de 2021, quando encerrou em 130.776 pontos. O que animou os investidores foi a redução da taxa básica de juros, a Selic, pelo Comitê de Política Monetária, e também a decisão sobre os juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano manteve suas taxas inalteradas. Além disso, sinalizou que os aumentos dos juros no país podem ter chegado ao fim. O dólar fechou em leve queda nesta quinta-feira, cotado a R$ 4,91. E o Natal deste ano deve render 69 bilhões de reais para o varejo brasileiro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o valor é 5,6% maior que o registrado no ano passado, o que representa o maior crescimento do segmento em 4 anos. Mas, apesar disso, o volume de vendas deve seguir abaixo do nível pré-pandemia, quando o faturamento superou os 70 bilhões de reais. Segundo a pesquisa, o grande destaque do ano deve ser o ramo de hiper e supermercados, que movimentará cerca de 38,6% das vendas, equivalente a cerca de 25 bilhões de reais. Em seguida, vêm os estabelecimentos de itens de vestuário, calçados e acessórios, que devem responder a 33,9%, enquanto as lojas de artigos de uso pessoal e doméstico ocupam a terceira posição. No terceiro trimestre deste ano, a massa real de rendimentos cresceu 5% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Para a Confederação, esse é um fator que contribui para o bom desempenho do varejo no Natal deste ano. Presentes mais caros, como televisores e computadores, estão em 9,4% mais baratos. Por outro lado, as maiores altas serão nos preços de calçados infantis, livros e perfumes, respectivamente. Além disso, setembro e novembro deste ano bateram recorde de importação de produtos natalinos, com o maior volume em 9 anos. 4 estados brasileiros concentram metade das vendas. São Paulo lidera as projeções com mais de 21 bilhões, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E antes do intervalo, vamos passear mais uma vez, dar uma olhada em como se comporta essa nona onda de calor por esse Brasilzão. Agora você acompanha imagens da Marina de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Olha só que belíssima essa vista da circulação dos barcos que a gente traz para você. Agora faz 26 graus por lá, mas os termômetros devem chegar aos 32 graus, mais um lugar aí passando dos 30 graus. É esperado sol com algumas nuvens e também não tem chances de chuva por lá. Mais um lugar convidando você aí para curtir o fim de semana, ou ao menos trazendo um ânimo extra para você iniciar essa sexta-feira com todo o gás, não é?
Veja a seguir, acordo entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo proíbe o uso da força e prevê um novo encontro aqui no Brasil. E ainda, União Europeia autoriza negociações para a entrada da Ucrânia no bloco. A gente volta já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa sexta-feira para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para condenar mais 29 réus pela participação nos atos extremistas do dia 8 de janeiro em Brasília. As penas para os acusados pela Procuradoria-Geral da República são de 14 e 17 anos de reclusão, além de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Os 29 réus presos durante os ataques aos prédios da Praça dos Três Poderes foram acusados dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A votação das ações penais começou nesta madrugada e vai seguir até o dia 5 de fevereiro. E a Venezuela e a Guiana concordaram em não usar a força na disputa por Essequibo. A informação consta em uma declaração conjunta dos dois países após o encontro dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, nesta quinta-feira. O encontro cara a cara entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, terminou com um acordo no qual ambos os países descartam o uso da força na controvérsia sobre o Essequibo, um território rico em petróleo disputado há mais de um século. Guiana e Venezuela concordaram que, direta ou indiretamente, não se ameaçarão, nem usarão a força mutuamente em nenhuma circunstância, incluindo aquelas decorrentes de qualquer controvérsia existente entre ambos os estados, indicou uma declaração conjunta lida por Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, sede do encontro. Também acordaram que qualquer controvérsia entre os dois estados será resolvida de acordo com o direito internacional, incluindo o Acordo de Genebra, acrescentou o documento. Venezuela e Guiana também aceitaram promover um novo encontro entre as partes, dentro de 3 meses, no Brasil. Os presidentes encerraram a reunião com um aperto de mãos, após cerca de 2 horas de discussão em São Vicente e Granadinas, promovida pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe e pela Comunidade do Caribe, com apoio do Brasil. Antes da leitura da declaração conjunta, o presidente Ali enfatizou o direito de seu país de explorar seu espaço soberano. A reunião foi realizada em meio a uma preocupação crescente pelas trocas de declarações cada vez mais ásperas entre os dois presidentes sobre Essequibo. O território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em petróleo e outros recursos naturais, administrado pela Guiana, é reivindicado pela Venezuela. Em um forte sinal de apoio ocidental, a União Europeia aceitou iniciar as negociações com a Ucrânia para que o país passe a fazer parte do bloco. Também na cúpula dessa quinta-feira, ficou decidido que serão abertas negociações com a Moldávia e que a Geórgia passa a estar na condição de aspirante também à adesão ao bloco. A União Europeia chegou a um acordo nesta quinta-feira para iniciar com a Ucrânia negociações formais para sua adesão ao bloco. A decisão envia uma mensagem sobre a unidade europeia, o que o governo de Kiev comemorou como uma vitória. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou na rede X que os países do bloco decidiram abrir negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a decisão é uma vitória para a Ucrânia, uma vitória para toda a Europa. Segundo o líder ucraniano, trata-se de um triunfo que motiva, inspira e fortalece. Esta era a decisão mais sensível que os dirigentes do bloco tinham em mãos na cúpula que começou nesta quinta-feira, já que a oposição da Hungria para abrir as negociações parecia inflexível. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, disse que o país virou hoje uma página, com o sinal verde da União Europeia para as conversas de adesão. O bloco europeu ainda concordou em conceder à Geórgia a condição de país aspirante à adesão.
Mesmo com os avanços, o processo de adesão à União Europeia normalmente leva muitos anos, nos quais aumentam as conversas e há a implementação de reformas. Em alguns casos, podem durar mais de uma década. E por falar em União Europeia, atentados terroristas foram registrados em alguns países do bloco. Autoridades dinamarquesas confirmaram a prisão nesta quinta-feira de 3 suspeitos de planejar um atentado a favor do grupo Hamas. A polícia alemã também confirmou outras 4 prisões no país. 3 pessoas foram presas nesta quinta-feira na Dinamarca, suspeitas de planejar um atentado terrorista. O anúncio foi feito pela polícia e serviços de inteligência dinamarqueses nesta quinta-feira, acrescentando que foram feitas buscas em todo o país. As 3 pessoas serão acusadas de violar a disposição do Código Penal sobre terrorismo. Ainda hoje vamos tentar colocá-los em prisão preventiva em uma audiência constitucional. Segundo Israel, os suspeitos presos na Dinamarca estavam vinculados com o movimento islamista palestino Hamas. Na Alemanha, outro caso. Autoridades anunciaram a prisão de 4 supostos membros do Hamas, um deles na Holanda, suspeitos de terem planejado possíveis atentados contra instituições judaicas na Europa. Os 4 homens teriam sido acusados de reunir armas em Berlim para cometer possíveis atentados. A polícia dinamarquesa se negou a confirmar um possível vínculo entre as prisões e afirmou que aumentaria sua presença em Copenhague, mas que a capital seguia segura. Os serviços de inteligência consideram crítica a ameaça terrorista e a situam em 4 em um nível que vai até 5. Eu aproveito esse espaço para reforçar o convite que eu já fiz nessa semana. Aqui em São Paulo, o último encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem se aproxima. Pois é, o evento acontece amanhã, no sábado, dia 16 de dezembro. Será o grande dia para o grande avivamento. Vamos conferir com a nossa repórter Maria Clara Leite. Cada encontro do Ministério Mulheres que Vencem em São Paulo é assim, cheio de unção, renovo da fé e a palavra que transforma vidas. E o último culto do ano promete ser ainda mais marcante. Será o dia do grande avivamento. A gente trabalhou o ano inteiro com o tema sobre ser avivado, sobre permanecer, prosseguir para o alvo, avançar. E isso tudo a gente falando sobre fé. Então a gente construiu um alicerce ali, e nada melhor do que a gente terminar o ano trazendo esse grande avivamento para a vida delas, um momento de adoração, um momento de ser tocada mesmo pelo Espírito de Deus. Para mulheres que buscam ser avivadas na palavra do Senhor, que oram por uma cura, que lutam pela restauração da família e mais. Um culto especial para encerrar o ano de 2023 com ainda mais vitórias. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de comunhão. E a comunhão, ela traz resposta, ela traz renovo, ela traz direção. O que eu vou fazer? Como eu vou orar? Então, ela te dirige até para clamar. Então, é o que vai acontecer nesse dia. Então, não só o grande avivamento, mas onde tem avivamento tem milagres. Elas sairão daqui com toda certeza, renovadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Todos os cultos do Ministério Mulheres que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, ficam lotados de mulheres vindas de todas as partes do estado paulista. E é claro que este último encontro do ano não será diferente. Por isso, será mais uma vez realizado em 2 horários. Primeiro, às 11 horas da manhã, logo após o show da fé com o missionário R.R. Soares, e depois às 4 horas da tarde. Ambos com a mesma programação
e a mesma fé. Anote o endereço: Avenida São João 791, na região central de São Paulo, bem pertinho do metrô República. No dia 16 de dezembro, nós temos um encontro marcado com o Espírito Santo. Nós estamos aguardando, o noivo espera a noiva e a noiva está ansiosa esperando o noivo também. Vai ser especial. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Obrigada, Jesus! Aplauda bem forte que é para Ele! Aleluia! E olha só, eu trago um aviso para quem está em São Paulo. Um descarrilamento na linha 7 Rubi da CPTM provocou lotação e caos nas plataformas. Pois é, o trem descarrilou, gente, próximo à estação Vila Aurora. E por conta desse problema, os passageiros enfrentaram, é claro, uma manhã de caos nessa linha. As plataformas das estações Vila Aurora e Jaraguá estão lotadas. Na confusão, uma mulher desmaiou e ela acabou sendo socorrida, é claro, pelo Corpo de Bombeiros. Para tentar minimizar o impacto aos passageiros, o serviço 710, que permite a viagem entre as duas linhas, sem a necessidade daquela transferência de trens, está temporariamente suspenso. Com isso, o passageiro de ambas as linhas precisa desembarcar no Brás para poder seguir viagem. O sistema Paese foi acionado para atender os passageiros entre as estações Pirituba e Perus. E por falar em São Paulo, antes de encerrar, em meio a essa nova onda de calor, vamos dar uma olhada na previsão para a capital paulista, com imagens diretamente da Barra Funda. A 9ª onda de calor chega com tudo por aqui também. Agora, por exemplo, faz 28 graus por aqui e a expectativa é de que os termômetros cheguem aos 35 graus. Pois é, já deixa o ventilador, o ar-condicionado a postos, porque você vai precisar. Mas olha, diferente das outras regiões, a gente faz aqui o alerta que em São Paulo tem previsão de pancadas de chuva na parte da tarde. Para quem conhece a região, o que chama atenção nessa imagem que você vê é o trânsito. Essa hora, sexta-feira, o trânsito costuma ser caótico e, como você pode reparar, o trânsito está aparentemente tranquilo. Bom, vamos nos preparar porque a onda de calor vai até domingo com variações e altas temperaturas. A gente deixa aqui o alerta. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das informações da manhã dessa sexta-feira. Até já.